Agora foi, né? Bom, o filme Eu, Tônia fala da trajetória de uma patinadora profissional e sua conturbada vida pessoal. A Tônia, ela tem uma mãe narcisista que abusa dela psicologicamente na infância, na adolescência e até a fase adulta. Os impactos desse abuso a Tônia vai sofrer durante toda a vida. A mãe de Tônia era uma mulher muito difícil. Ela mesma fala sobre isso no depoimento que ela dá. A mãe de Tônia já tinha passado por vários casamentos, então ela tinha outros filhos e esses filhos não moravam com ela. Somente Tônia e o atual marido, que é o pai de Tônia. Essa mãe era agressiva, violenta e fria. O filme mostra, já nas primeiras cenas, o quanto o marido, o atual marido, né, que é o pai da Tônia, como que ele se esforçava para continuar vivendo ao lado daquela mulher. E viver com o pai era os únicos momentos alegres que a pequena Tônia tinha, porque desde criança já era muito cobrada pela mãe que queria inseri-la no universo de patinadora profissional, uma obsessão para mudar de vida e melhorar financeiramente às custas da filha. Em uma cena, uma das primeiras cenas, a Tônia pequena ainda, a mãe leva ela para uma professora avaliar. E a professora diz que não pega a iniciante, que a Tônia ainda é muito novinha, com 5 anos, e ainda pede para a mãe da Tônia não fumar na pista de patinação. A mãe da Tônia ignora as orientações da professora e continua fumando, ainda fala debochadamente: então deixa que eu fumo aqui pequenininho, escondidinho, baixinho. Continuou fumando na frente das crianças, lá na pista de patinação, e ainda mandou a Tônia pequenininha, com 5 anos, ir lá patinar no meio das maiores. Ela até conseguiu o que ela queria, a professora pegou a Tônia para treinar, porque tinha potencial, a menina já patinava com 5 anos, né? E a mãe dela continuou fumando lá. E então nessas primeiras cenas já mostra assim o senso de grandiosidade que essa mulher tinha. Como que ela não respeitava regras, como que ela era não só perversa com a filha, mas a forma como ela lidava com as pessoas, toda a agressividade dela e desrespeito. Ali já se observa uma personalidade narcisista. E a mãe levava a filha para o treinamento e estava sempre xingando, comparando a Tônia com as outras meninas e até evitando que ela fizesse amizade com as outras meninas, dizendo que as outras eram concorrentes, eram inimigas, fazendo com que a Tônia crescesse sozinha, com esse senso de competição entre as colegas. Tem uma cena muito forte que a Tônia pede para a mãe para ir ao banheiro, porque tá apertada. A mãe não deixa e ela acaba fazendo xixi ali na pista de patinação e as pessoas veem. É uma vergonha, um constrangimento. E a mãe fala: continue treinando, humilhando a filha e constrangendo na frente de todas as pessoas. E o mais curioso é que essa mulher, ela nunca foi denunciada. Ela não foi denunciada pela escola, porque ela tirou a filha da escola. A Tônia não teve estudos, a Tônia treinava 8 horas por dia. E também nunca foi denunciada pelos maus tratos, por tudo que a treinadora via, as mães das outras meninas. Enfim. Tem uma situação também que a mãe joga na cara o tempo inteiro o investimento no treinamento, sabe? Fazendo com que a Tônia desenvolvesse ali um senso de responsabilidade que era incompatível com a idade da garota, bugando a cabeça da menina. Tem uma cena que quando a Tônia é bem jovenzinha ainda, criança, que o pai tá indo embora
largando a mãe porque não aguenta mais. A Tônia se coloca na frente do carro do pai, pedindo por favor para ele não ir embora, pedindo desculpas, como se ela tivesse culpa do pai estar abandonando ela. E abandonada pelo pai, agredida fisicamente, psicologicamente pela mãe, todos os dias, a Tônia vai criando uma personalidade frágil e confusa. E assim, o nosso ego, o ego de qualquer pessoa, quando está em fase de desenvolvimento, durante as nossas fases, né, desde a infância, primeira, segunda infância, é esperado que para cada fase esse ego vá tendo experiências compatíveis, comuns à idade. E aos poucos a pessoa vai desenvolvendo mecanismos de defesa psíquica que são naturais e que são de sobrevivência. Mas quando uma criança é exposta a traumas e vivências que são muito além do que elas podem suportar, quando ainda nem desenvolveram psicologicamente mecanismos de defesa que a ajudem a lidar com o desafio, o que acontece é uma fragmentação da personalidade e a pessoa, a criança, acaba desenvolvendo uma dissociação da personalidade, provavelmente se tornando um adulto codependente, que é o que aconteceu com a Tônia, além de ter muitos traços narcísicos herdados pela mãe. E essa é a realidade de muitas pessoas, por isso que o filme é tão forte. A Tônia cresce acreditando que ser amada significa aceitar todo tipo de humilhação e violência psicológica, inclusive violência física. Sem habilidades de fazer amizade ou cativar o público e o júri, a Tônia cresce sendo hostilizada pela própria população da sua região. Sem amigos e com traços narcísicos, ela nunca conseguia a pontuação que ela precisava. Nos torneios que participava, embora ela tivesse competência técnica, as pessoas não gostavam, ela era hostil, ela era agressiva. Ela tinha um jeito masculino, que era da mãe dela. Ou seja, até a feminilidade da Tônia ficou comprometida com a mãe que ela tinha. Pegando um pouco emprestada a teoria de Jung, né, sobre ânimo e ânima, o excesso de energia masculina fazia com que a Tônia não representasse bem o estereótipo de patinadora americana que os júris queriam que representassem eles em todos os torneios internacionais, inclusive. Então ela era vaiada pelo público e até apelidada de Tônia Lixão. E os júris não faziam diferente. Desclassificavam e pontuavam baixo, porque ela não era o modelo que eles gostariam de ter. Engraçado, né? Porque assim, a mulher patinadora, ela tem esse estereótipo de sensibilidade, de traços finos, movimentos leves. A Tônia, adolescente, enquanto as meninas estavam com o cabelinho feito com laque, sei lá qual é o nome daquela época, não sou dessa época não, que fazia o cabelinho com aquele coque de bailarina linda, ela chegava com o cabelo picotado, assim, um modelo, um corte masculino, um jeito todo masculino, fumando pela pista de patinação, pelos cantos, antes das apresentações, sentadas com a perna aberta, enquanto as meninas com aquelas roupinhas, aqueles maiôs, aquela, não sei o nome não, aquelas saias lá de bailarina, mas era patinadora. Então, assim, as pessoas tinham uma certa aversão, ela não representava o papel que ela mesma queria cumprir, porque uma personalidade dissociada, ela não sabia nem quem ela era. E ela se boicotava no ambiente profissional. Porque a gente não deixa a nossa bagagem emocional em casa e vai trabalhar. Opa, fica aí, trauma. Nós levamos. Então é óbvio que a Tônia atraiu um relacionamento tóxico, sem nenhum senso sem nenhuma validação, sem conhecer os seus valores. E ela casou com um homem agressor, violento,
e machista. Mesmo ela sendo uma ótima profissional, o júri tinha muita antipatia por ela. E, inclusive, ela conseguiu arrancar uma confissão ali na informalidade que a pontuação não vinha mesmo por causa da antipatia, não era uma questão profissional. Inclusive, quando um dos júris falou isso pra ela, fez ela voltar ao ciclo. Já estava separada do marido, já estava longe da mãe, foi lá, procurou a mãe, voltou àquilo que fazia mal pra ela, né? Essa compulsão à repetição. Enquanto não resolver, não elaborar isso. A vida da Tônia não ia pra frente e ela perdia várias oportunidades por causa do álcool, noitada, o marido e uma vida desregrada de muita violência. Por fim, uma trajetória marcada de altos e baixos, ela consegue uma recolocação entre os profissionais e a sua carreira está finalmente decolando, indo para frente. Quando o marido se envolve em um incidente, assista o filme que você vai entender que incidente é esse, e acaba colocando a Tônia numa posição de réu e condenada. Sentença. Nessa condenação, ela perde, além da liberdade, o direito de ser patinadora profissional, sendo impedida de fazer a única coisa que ela sabia, porque nem estudo ela tinha. A mãe tirou ela da escola. Era a única coisa que ela se identificava. A Tônia foi ao fundo do poço. No final, ao pagar sua dívida com a justiça, ela finalmente volta aos esportes, mas em outra modalidade, sublimando o desejo de ser patinadora. E sublimando também a raiva que ela sentia do mundo e dela mesma. A sublimação funciona quando nós optamos por uma coisa, quando desejamos outra. Quando nós não podemos ter aquilo que tanto desejamos, nós somos capazes de desenvolver um mecanismo de defesa chamado sublimação. E aí nós transferimos, nós depositamos toda a nossa energia, toda a nossa pulsão na realização desse desejo, quando a gente queria estar realizando outra. Nós colocamos toda a nossa energia em um objeto, em uma pessoa, em uma atividade, quando nós, na verdade, gostaríamos de estar fazendo isso com outro objeto, pessoa. Vai se identificando aí. E ela sublima também quando ela... Não só quando ela escolhe outra modalidade, queria ser patinadora, teve que ser boxeadora, que foi o que sobrou. E ela sublima também toda a raiva, aquela raiva e revolta que ela não poderia estar dispensando ali, jogando em cima do ex-marido e da mãe para não esganar. Ela foi ser boxeadora. Raiva de tudo, inclusive dela mesma. E a solução que ela encontrou, né, foi fazer essa transição de carreira forçada, não planejada, e tocar a vida longe daqueles que só a levaram ao estado de condenação que ela se encontrou. Longe da mãe, do ex-marido, mas também da profissão dos seus sonhos. Tônia é um exemplo de superação, mas também o quanto uma vida desequilibrada e os traumas da infância podem destruir os sonhos pessoais e a vida profissional de uma mulher, não só de uma mulher, de qualquer pessoa. A vida pessoal e profissional de Tônia foi muito afetada pelas marcas que o abuso ancorou nela. Tudo na vida de Tônia seguiu como um desfecho dessa dissociação de sua personalidade, da fragilidade de um ego que não teve base para modificar comportamentos condicionados desde a infância. Ela não teve a menor chance, não foi orientada, não buscou ajuda psicológica. Tônia não tinha nenhum senso do que era ser amada e se tornou uma codependente, sedenta por amor e atenção,
mas só atraiu pessoas tóxicas em sua vida, repetindo e repetindo ciclos. Isso é muito comum, gente. Quantas pessoas maravilhosas não conseguem decolar na vida por ausência de uma base emocional fortalecida e de modelos mentais que encorajem superar desafios e ter bons relacionamentos interpessoais. Tônia teve que mudar de profissão e sangrou por isso. Abriu mão de um grande sonho. E aí fica a reflexão. Será que nós estamos realmente decidindo o nosso futuro? Ou estamos refletindo modelos implantados e distorcidos da nossa infância? O quanto é necessário investir em processo terapêutico para compreendermos o porquê de nossos resultados, principalmente quando você se esforça, mas nunca consegue chegar lá. E quando chega, dá um jeito de perder tudo. Gente, é muito mais do que querer. Esquece isso. Papo coach. Você quer, você pode. Não. É que cada um faz o melhor que consegue para mudar de nível, mas com as ferramentas que possui, sabe? E sozinho muitas vezes não dá. Às vezes é preciso buscar ajuda. E é isso. Assista o filme, curte aqui, compartilha. Obrigada.